A Challenger explodiu numa bola de fogo a 14 km de altura, se desintegrando no céu azul da Flórida 73 segundos depois do lançamento. Sabe o que é pior? Eles sabiam. Eles sabiam que a nave podia explodir e eles lançaram mesmo assim, como a professora a bordo. O gatilho para o desastre não estava escondido em um código de computador, estava no noticiário na noite anterior, a previsão do tempo. Um pesadelo, temperaturas negativas, gelo na torre de lançamento, algo que simplesmente não acontece na Flórida. E na Morton Thiokol, a empresa que fabricava os foguetes, essa notícia não causou preocupação, causou pânico, especialmente em um homem. Roger Boisjoli. Boisjoli era um engenheiro brilhante que há meses implorava para nós ouvir um alerta sobre uma única peça. Uma peça que o frio transformaria na sentença de morte dessas pessoas. Os O-Rings. Imagine um anel de borracha. É só isso. A função dele, a mais importante de todas, manter um inferno de 3.000 graus Celsius preso dentro do foguete. Para isso, ele precisava ser elástico. O problema? O frio intenso faz com que a borracha perca a elasticidade. Ela fica dura, rígida, ela não veda mais. Se essa vedação falhasse, gases em chamas escapariam como um maçarico. E se esse maçarico atingisse o tanque principal de combustível, o resultado seria... Bem, você sabe qual seria. Preste atenção nisso. A NASA convocou uma teleconferência de emergência na noite do dia 27. De um lado, em Utah, os engenheiros da Morton Thiokol, liderados por Boisjoli e seu chefe, Bob Lound. Do outro lado, na Flórida, os gerentes da NASA, incluindo dois nomes que você precisa guardar, Lawrence Mully e George Hardy. A conferência começou. Boisjoli apresentou os dados, slides, gráficos, a história da erosão dos anéis em voos anteriores. A conclusão dele foi clara, direta e aterrorizante. A temperatura prevista para o lançamento está muito fora da nossa base de dados. Os O-Rings não vão vedar. O risco é a perda do veículo e da tripulação. Nós recomendamos não lance. Simples assim. Um não categórico, baseado em dados, em engenharia, em física. Do outro lado da linha, silêncio. E depois, descrença, raiva. Os gerentes da NASA ficaram putos, já que eles estavam com a corda no pescoço. O programa do ônibus espacial, que deveria ser uma ponte barata e regular para a órbita, era um poço de dinheiro. Os voos eram raros, caríssimos, e os políticos em Washington estavam prontos para cortar o orçamento. A NASA estava desesperada. E a jogada de mestre para salvar tudo era puro marketing. Christa McAuliffe, a professora no espaço. Ela não era só uma tripulante, ela era a garota propaganda. A heroína que ia encantar a América, inspirar milhões de crianças e convencer o Congresso a continuar assinando os cheques. Adiar o lançamento, de novo, com o presidente Reagan esperando para mencioná-la no discurso do Estado da União naquela mesma noite, seria um desastre de relações públicas. E esses engenheiros querem cancelar tudo por causa de um friozinho, e foi aí que a tragédia foi selada. A resposta de Mully entrou para a história da incompetência corporativa. Ele diz, com a voz carregada de sarcasmo: "Meu Deus, Thiokol, quando você quer que a gente lance?" Em abril, a pressão era brutal. George Hardy, outro chefão da NASA, foi ainda mais direto. Ele disse que estava chocado com a recomendação da Thiokol. Ele disse: "Eu não vou aceitar essa recomendação." Ele não pediu mais dados. Ele não discutiu a engenharia. Ele simplesmente rejeitou a conclusão de quem fabricava a peça. A teleconferência virou um interrogatório. Os gerentes da NASA metralhando os engenheiros da Thiokol com perguntas. Mas não eram perguntas para entender o risco. Eram perguntas para desmontar o argumento do risco. "Você pode provar que vai falhar?" Eles perguntavam. É uma pergunta perversa. Em engenharia, você não prova a falha, você prova a segurança. A ausência da prova de segurança já é a prova da falha. Mas a lógica estava sendo invertida. Mas os engenheiros da Thiokol não arredaram um pé. Boisjoli e seu colega Armin Thompson argumentaram com unhas e dentes. Eles imploraram. A certa altura, Boisjoli pediu uma pausa de 5 minutos na conferência só para a equipe da Thiokol conversar entre si, longe dos ouvidos da NASA. E foi nesse momento, nessa sala fechada em Utah, que a tragédia foi selada. Gerald Manson, o gerente-geral da Thiokol, virou-se para Bob Lound, o vice-presidente de engenharia que apoiava os seus engenheiros, e ele disse a frase que deveria estar escrita na lápide da Challenger. Preste atenção nisso, porque é de embrulhar o estômago. Manson olhou para Lound e disse: "Tire o seu chapéu de engenheiro e coloque o seu chapéu de gerente." Pense no que essa frase significa.
Tire o seu chapéu de engenheiro, significa esqueça os dados, a física, a segurança, a sua responsabilidade profissional. Coloque o seu chapéu de gerente, significa pense no cliente, no contrato, na grana, na pressão política. Não irrite a NASA. Não perca o contrato multibilionário. Foi uma ordem para ignorar a realidade. Bob Loud era um engenheiro. Ele sabia que Buzz Jolie estava certo. Minutos antes, ele mesmo havia dito: temos que preservar os dados. Mas a pressão do seu chefe foi demais, então ele cedeu. Ele pegou seu chapéu de engenheiro, o chapéu que dizia, por favor, não lance, e jogou no lixo. E colocou o chapéu de gerente, o chapéu que dizia, o cliente sempre tem razão. Eles voltaram para a teleconferência. Bob Loud, com a voz trêmula, leu a nova recomendação. Ele diz que, após reavaliarem, eles concluíram que os O-rings poderiam sofrer mais erosões, mas que isso ainda era aceitável. Eles agora recomendavam o lançamento. Do outro lado da linha, os gerentes da NASA ouviram o que queriam ouvir. Eles não perguntaram o que mudou em 5 minutos. Eles não questionaram a virada de 180 graus. Eles só precisavam daquele sim. E eles conseguiram. A teleconferência terminou. A decisão estava tomada. A Challenger ia voar. Eles assinaram a sentença de morte de 7 pessoas inocentes para não irritar o cliente. Roger Buzz Jolie voltou para sua mesa arrasado. Ele escreveu no seu diário naquela noite: sinto de verdade que uma catástrofe vai acontecer. Ele sabia, ele e seus colegas sabiam. Eles passaram o resto da noite e a manhã seguinte se sentindo como homens no corredor da morte, sabendo da execução sem poder fazer nada. Na manhã do dia 28 de janeiro, a torre de lançamento parecia um lustre de gelo, pingentes de gelo por toda parte, alguns com 30 centímetros. A temperatura no momento do lançamento era de menos 3 graus Celsius e o recomendado era até 12 graus Celsius. Os O-rings estavam ainda mais frios, congelados, rígidos como pedra. Krista McAuliffe, animada, acenou para as câmeras. Os pais dela estavam nas arquibancadas orgulhosos. Em salas de aulas por toda a América, milhões de crianças estavam sentadas na frente da TV para ver as professoras delas ir para o espaço. Às 11h38 da manhã, a contagem regressiva chegou a zero. Ignição. No primeiro décimo de segundo, exatamente como Buzz Jolie previu, o O-ring inferior do foguete auxiliar direito, enrijecido pelo frio, não vedou. Uma pequena lufada de gás superaquecido, uma fumaça preta, escapou pela junção. A câmera registrou isso. Por um milagre temporário, um subproduto da combustão do foguete, dióxido de alumínio, tampou o buraco. O foguete subiu aparentemente normal, mas com uma ferida mortal. Durante 58 segundos, a Challenger subiu. A tripulação não sabia de nada. Lá embaixo, Buzz Jolie e os outros engenheiros assistiam, prendendo a respiração, talvez pensando que, por um milagre, tinham escapado. Mas aos 58 segundos, o ônibus espacial pegou uma rajada de vento forte. O veículo tremeu, e essa vibração foi o suficiente para deslocar a vedação improvisada de dióxido de alumínio. O buraco se abriu de novo, mas dessa vez, para sempre. Dentro da cabine tudo parecia perfeito. A voz calma do controle da missão dizia: Challenger, go with throttle up. O tanque de combustível externo se desintegrou numa bola de fogo colossal. O ônibus espacial Challenger, pego no meio da explosão, foi partido em pedaços pela força aerodinâmica brutal. O mundo assistiu em choque. As crianças na sala de aula não entendiam o que estavam vendo. O porta-voz da NASA, com a voz embargada, tentava explicar o inexplicável. Obviamente, tivemos um grande defeito. O que o mundo viu não foi uma explosão no sentido clássico, mas uma desintegração estrutural em alta velocidade. Mas a parte mais terrível, a que pouca gente tem coragem de contar, veio depois com a investigação. Sabe o que é realmente chocante? A tripulação não morreu na explosão. A cabine onde eles estavam, uma estrutura reforçada, foi arremessada para longe da bola de fogo intacta. Eles estavam vivos. Eles estavam conscientes. Eles subiram a uma altura de quase 20 quilômetros e depois começaram a cair em queda livre por 2 minutos e 45 segundos. A gente sabe que eles estavam vivos porque, quando os destroços da cabine foram resgatados do fundo do oceano, os investigadores descobriram que 3 dos pacotes de ar de emergência da tripulação tinham sido ativados manualmente. Alguém, no meio daquela queda aterrorizante, teve a presença de espírito de tentar salvar a si mesmo e os outros. Eles caíram por quase 3 minutos, sabendo exatamente o que ia acontecer
acontecer quando atingisse o oceano a mais de 300 km por hora. É um nível de terror que a mente humana mal consegue processar. O desastre chocou o mundo. A NASA ficou em ruínas. Uma comissão presidencial, a Comissão Rogers, foi formada para investigar. A investigação que se seguiu foi um circo. A NASA e a Chocol tentaram encobrir a história, culpar o tempo, o azar. Até que o homem decidiu que não ia engolir aquela mentira. O nome dele era Richard Feynman, um físico ganhador do Prêmio Nobel, um gênio excêntrico que foi chamado para a comissão de investigação. Feynman não se importava com política ou com a imagem da NASA. Ele só queria a verdade. Assim como todo mundo, ele estava revoltado. E foi aí que a verdade começou a aparecer. Enquanto a NASA apresentava gráficos complexos e usava jargões para confundir, Feynman foi direto ao ponto. Em uma audiência televisionada, ele fez a coisa mais simples e devastadora do mundo. Na frente de todos os generais e burocratas, ele pediu um copo de água com gelo e um pequeno pedaço de um O-ring. Ele apertou a borracha com um grampo e mergulhou na água gelada por alguns segundos. Depois, ele tirou a borracha da água, soltou o grampo e mostrou para todo mundo. A borracha, que deveria voltar à sua forma original instantaneamente, permaneceu comprimida, rígida, lenta. Ela demorou segundos para voltar ao normal. Feynman olhou para as câmeras e disse: "Eu acredito que essa é a explicação, e que não tem nada a ver com o clima, mas sim com as baixas temperaturas. E isso não funciona da maneira que deveria." Ele mostrou que não foi um acidente, foi uma decisão. Em 30 segundos, com um copo de água, ele expôs a mentira da NASA e mostrou ao mundo a verdade que Roger Bourgeois tentou gritar na noite anterior. Foi um dos momentos mais poderosos da história da ciência e da televisão. E sabe o que é mais revoltante? O que fizeram com Bourgeois. Ele contou a verdade para a comissão, ele entregou seus diários, seus documentos, ele foi um herói. E a morte de Chocol o transformou num pária. Ele foi isolado dentro da empresa. Colegas com quem ele trabalhou por anos pararam de falar com ele. Ele foi punido por ter feito a coisa certa. A pressão foi tão grande que ele acabou deixando a empresa, sofrendo de estresse pós-traumático e depressão pelo resto da vida. Ele morreu em 2012. Um homem que salvou o futuro do programa espacial ao expor a verdade, mas que pagou um preço pessoal terrível por isso. No final, a história da Challenger não é uma história sobre tecnologia que falhou. É uma história sobre pessoas que falharam. Sobre uma cultura organizacional onde as más notícias não eram bem-vindas. Onde a pressão para cumprir um prazo e agradar o chefe foi mais forte do que os dados da engenharia. Onde a frase "tire seu chapéu de engenheiro e coloque seu chapéu de gerente" se tornou uma sentença de morte para 7 pessoas. A bola de fogo no céu foi só um sintoma. A doença estava nas salas de reunião. E essa é a lição que custou 7 vidas e que nunca, jamais pode ser esquecido. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Nos vemos semana que vem com outra história que precisa ser contada. Até a próxima.